A Maldição do Tigre, por Colin Houck. Eu me encontrava à beira de um precipício. Quer dizer, eu estava apenas na fila de uma agência de empregos temporário no Oregon, mas a sensação era de me aproximar de um despenhadeiro. A infância, a escola e a ilusão que a vida era boa e fácil tinham ficado para trás. À frente, o futuro se delineava. A faculdade, uma variedade de empregos de verão para custear os estudos e a alta probabilidade de uma vida solitária. Parecia que eu já estava esperando ali havia horas, tentando garantir uma vaga para trabalhar durante o verão. Quando finalmente chegou a minha vez, aproximei-me da mesa de uma funcionária cansada e entediada que falava ao telefone. A mulher fez um gesto para que eu me sentasse. Depois que ela desligou, entreguei-lhe alguns formulários e ela mecanicamente deu início à entrevista. Nome, por favor? Kelsey Reis. Idade? 17, quase 18. Meu aniversário está chegando. Ela carimbou os formulários. Já completou o ensino médio? Já. A formatura foi há 2 semanas. Pretendo estudar na Chemequeta no próximo semestre. Nome dos pais? Madison e Joshua Ais. Meus tutores são Sarah e Michael Nelson. Tutores? Lá vamos nós outra vez, pensei. Por algum motivo, explicar a minha vida nunca ficava mais fácil. Sim, meus pais estão mortos. Morreram em um acidente de carro quando eu estava no 1º ano do ensino médio. Ela se inclinou sobre alguns papéis e escreveu por um longo tempo. Fiz uma careta, me perguntando o que ela poderia estar escrevendo. Senhorita Reis gosta de animais? Claro, eu sei como alimentá-los. Existe alguém mais sem jeito do que eu? Ótima maneira de não conseguir um emprego. Pigarriei. Quero dizer, claro, eu adoro animais. A mulher não pareceu nem um pouco interessada na minha resposta e me entregou um anúncio de um emprego. Precisa-se de trabalhador temporário para apenas 2 semanas. Atribuições, venda de ingressos, alimentação dos animais e limpeza depois das apresentações. Observação. Como o tigre e os cães precisam de cuidados 24 horas por dia, fornecemos alojamento e refeições. O emprego era no Circo Maurísio, um pequeno circo montado no parque de exposições. Eu me lembrei de que ganhara um cupom de desconto para ele no mercado, e até havia pensado em me oferecer para levar os filhos dos meus pais adotivos, Rebeca, de 6 anos, e Samuel, de 4, para que Sarah e Mike tivessem algum tempo a sós. Mas acabei perdendo o cupom e esquecendo o assunto. Então, quer um emprego ou não? Perguntou a mulher impaciente. Um tigre parece interessante. Tem elefantes também? Porque recolher cocô de elefante seria um pouco demais. Ri baixinho de minha piada, mas a mulher não fez mais do que esboçar um sorriso sem graça. Como eu não tinha outras opções, disse a ela que aceitava. Ela me deu um cartão com o endereço e me instruiu a comparecer lá às 6 da manhã. Eles precisam de mim às 6 da manhã? A funcionária simplesmente me olhou e gritou, próximo, para a fila atrás de mim. No que eu fui me meter, pensei enquanto entrava no carro emprestado de Sarah e seguia para casa. Suspirei. Poderia ser pior. Eu poderia ter que fritar hambúrgueres. Circos são divertidos. Só espero que não haja elefantes. Eu gostava de morar com Sarah e Mike. Eles me davam muito mais liberdade do que os pais da maioria dos outros adolescentes. E acho que existia um respeito saudável entre nós. Pelo menos tanto quanto os adultos podem respeitar uma garota de 17 anos. Eu ajudava a cuidar das crianças e não me metia em confusão. Não era o mesmo que viver com os meus pais, mas ainda éramos uma espécie de família. Estacionei o carro com cuidado na garagem, entrei em casa e encontrei Sarah atacando uma tigela com uma colher de pau. Deixei a bolsa em uma cadeira e fui pegar um copo de água. Preparando biscoitos veganos outra vez? Qual é a ocasião especial? Perguntei. Sarah enfiava a colher de pau na massa espessa sem parar, como se a colher fosse um furador de gelo. É a vez da Sammy levar um lanche para os amiguinhos. Reprimi uma risada tossindo. Ela me encarou estreitando os olhos. Kelsey Reis, só porque sua mãe fazia o melhor cookie do mundo não significa que eu não possa fazer um lanche decente. Não é da sua habilidade que eu duvido, é dos seus ingredientes, expliquei, pegando um jarro de água. Leite de soja, linhaça, proteína em pó e agave. Fico surpresa de você não colocar papel reciclado nessas coisas. Cadê o chocolate? Às vezes eu uso alfarroba. Alfarroba não é chocolate.
Tem gosto de giz marrom. Se é para fazer biscoitos, você deveria tentar... Já sei. Biscoito de abóbora com gotas de chocolate, ou biscoito de chocolate com manteiga de amendoim. Essas coisas fazem mal, Kelsey, disse ela com um suspiro. Mas são tão gostosas. Observei Sarah lamber um dedo e continuei. Por falar nisso, consegui um emprego. Vou cuidar da limpeza e dar comida aos animais em um circo. Fica no parque de exposições. Que bom! Parece que vai ser uma ótima experiência, animou-se Sarah. Que tipo de animais vai alimentar? Cães, principalmente. E acho que tem um tigre. Não vou precisar fazer nada de perigoso. Tenho certeza de que eles contratam profissionais para isso. O problema é que o turno começa super cedo. Por isso dormirei lá apenas pelas próximas 2 semanas. Sarah fez uma pausa. Bem, se precisar de nós, é só ligar. Você se importa de tirar a couve de Bruxelas à la papel reciclado do forno? Pousei a travessa fedorenta no centro da mesa enquanto ela colocava seu tabuleiro de biscoito no forno e chamava as crianças para o jantar. Mike entrou, largou a pasta e beijou a mulher no rosto. Que cheiro é esse? Perguntou ele desconfiado. Couve de Bruxelas, respondi. E fiz biscoito para os amiguinhos de Sammy, anunciou Sarah, orgulhosa. Vou separar o melhor para você. Mike me dirigiu um olhar de cumplicidade que Sarah não deixou passar. Ela o acertou na coxa com um pano de prato. Se você e Kelsey ficarem se comportando desse jeito, vão arrumar a cozinha. Ah, querida, não fique zangada. Ele tornou a beijar Sarah e a abraçou, fazendo o possível para se livrar da tarefa. Achei que essa fosse a minha deixa para sair. Enquanto eu escapava sorrateiramente da cozinha, ouvi Sarah dar uma risadinha. Eu queria que um dia um cara tentasse se livrar da louça comigo da mesma forma, pensei e sorri. Aparentemente, Mike negociou bem, pois ficou com a tarefa de pôr as crianças na cama em vez de arrumar a cozinha. A louça sobrou para mim, e eu não me importei. Mas, assim que acabei, decidi que era hora de ir para a cama também. 6 da manhã era cedo demais. Em silêncio, subi as escadas para o meu quarto. Era um espaço pequeno e aconchegante, com uma cama de solteiro, uma cômoda com espelho, uma mesa para o meu computador e para os deveres de casa, um armário, minhas roupas, meus livros, uma cesta de fitas de cabelos coloridas e a coxa de retalho da minha avó. Minha avó fez aquela colcha quando eu era pequena. Apesar de ser muito nova, eu me lembro de vê-la costurando os retalhos, sempre usando o dedal de metal. Tracei uma borboleta na coxa velha, poída nos cantos, recordando como eu havia roubado o dedal de sua caixa de costura uma noite só para senti-la perto de mim. Embora eu já fosse adolescente, ainda dormia com aquela colcha todas as noites. Coloquei o pijama, desfiz as tranças do cabelo e o escovei, pensando em como mamãe costumava fazer isso para mim enquanto conversávamos. Enfiei-me debaixo das cobertas quentes, acertei o alarme para 4h30 e me perguntei o que eu poderia fazer com um tigre tão cedo assim. E como eu sobreviveria ao circo confuso que já era minha vida. Meu estômago roncou. Olhei na mesinha de cabeceira as 2 fotografias que mantinha ali. Uma era de nós 3, mamãe, papai e eu no ano novo, e eu tinha acabado de fazer 12 anos. Meus cabelos castanhos compridos haviam sido enrolados, mas na foto aparecem lambidos porque eu dera um ataque para não usar o laquê. Eu sorria, apesar do reluzente aparelho nos dentes. Agora me sentia grata pelos dentes brancos e alinhados, mas naquela época eu odiava aquele aparelho com todas as minhas forças. Toquei o vidro, pousando o polegar na imagem do meu rosto pálido. Eu sempre sonhava em ser esbelta, bronzeada, loura e de olhos azuis, mas tinha os mesmos olhos castanhos do meu pai e a tendência de engordar da minha mãe. A outra era uma foto espontânea dos meus pais no dia do casamento deles. Via-se um lindo chafariz ao fundo e eles eram jovens, felizes e sorriam um para o outro. Eu queria aquilo para mim um dia. Queria alguém que olhasse para mim daquela maneira. Depois de virar de bruço e afofar o travesseiro debaixo da bochecha, adormeci pensando nos cookies da minha mãe. Naquela noite, sonhei que eu estava sendo perseguida na selva, e quando me virei para olhar meu perseguidor, levei um susto ao ver que era um tigre.
No sonho, eu ri, e então me virei e corri mais depressa. O som de patas delicadas e macias me seguia, no mesmo ritmo do meu coração.